Programa Fono em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria, clínica de especialidades, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. Olá, você tem aí na sua casa uma panela amassada ou uma assadeira amassada? Já passou pela sua cabeça, será que tem problema utilizar essa panela e essa assadeira dessa forma? Esta e outras dúvidas serão esclarecidas aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Fono em Foco. Este programa é patrocinado pela Clínica Maestria. Temos nutricionista, fonoaudiologia, psicopedagoga, neuropsicóloga, terapeuta ABA, psicóloga, musicoterapeuta. Temos uma equipe completa para ajudar você e toda a sua família. E hoje vamos esclarecer essa dúvida em relação à panela e assadeira e outras dúvidas relacionadas à nutrição. Temos um convidado muito especial. Doutor Hernani, gratidão por você estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui ajudando os seus telespectadores e ajudando, na medida que for possível, as pessoas trabalharem com mais higiene, mais saúde e com uma vida melhor. É o meu interesse. Muito obrigada. E conte para nós, se apresente, por favor. Eu sou nutricionista, já aposentado, né? Já estou assim um pouco cansado de trabalhar na profissão. Trabalho desde 1977 e hoje eu estou falando aqui para vocês sobre a importância da higiene, porque a higiene, na minha opinião, ela é fundamental para nós termos saúde, né? Quando você fala de uma assadeira amassada, você está falando de uma assadeira que eu vou talvez assar um bolo, assar algum alimento, e esse alimento tendo um resíduo ali naquele amassado, esse resíduo ele pode estar contaminado e essa contaminação pode passar para o alimento, e esse alimento contaminado, infelizmente, pode causar muito mal a quem for consumir dele. Então, assim, a gente se preocupa muito que as pessoas aprendam a trabalhar sempre com o equipamento perfeito. Então, se está amassado, ou eu peço para alguém desamassar para mim, ou eu vou desamassar, mas eu procuro trabalhar sempre com o equipamento o mais original possível. Olha só que interessante. Então, não é só uma questão de estética, vai realmente interferir aí na questão da saúde. Vai sim. E quando a gente vai comprar alimentos, doutor Hernanes, para a gente poder comprar um alimento saudável, sem risco, o que é que a gente deve olhar antes de comprar? E principalmente quando é um alimento perecível, como é que a gente deve fazer? Vamos falar primeiro do perecível, que é o alimento que teria mais risco, né, de transmitir doença. O alimento perecível ele tem que estar sempre em lugar refrigerado, né? A gente tem que olhar a validade do produto, de preferência não comprar um alimento que vai vencer em poucos dias, porque quando a gente fala que o alimento vai vencer em poucos dias, ele pode estar com alguma alteração, pode estar, não é que tem que estar. Mas então o ideal é que o alimento fique, sei lá, 15, 30 dias do vencimento para eu poder consumir ele com mais segurança, né? E os outros alimentos, por exemplo, enlatados, a gente nunca pode comprar um enlatado que esteja amassado. Por quê? Porque aquele enlatado que está amassado, ele pode ter sofrido uma corrosão dentro dele, e aquela corrosão pode ter provocado microfuros, e algumas bactérias do exterior podem ter entrado nesse alimento e podem ter contaminado. E quando a gente fala também de grãos, o grão do arroz, grão de feijão, grão de lentilha, você compra, mas realmente o que você não pode ter é uma embalagem plástica rasgada, porque aí você pode ter prejuízo no peso, você pode levar em vez de 1 quilo, menos que 1 quilo, porque aquela embalagem já perdeu peso. E é isso. Agora, o importante mesmo é procurar sempre comprar o alimento dentro da validade. O melhor possível, dentro da validade. Certo. E no mercado, geralmente, nós compramos muitas coisas. Eu sou esse tipo de pessoa. E qual que é o melhor momento para colocar o perecível? Então, assim, tirando por mim, às vezes eu compro chinelo, aí eu vou comprar um guardanapo, aí eu compro detergente, só que numa dessa eu já passei pelo perecível e já coloquei no carrinho. Então, e vou seguindo nas outras. Qual é o melhor momento, doutor Hernani? Então, primeira coisa eu queria pedir para você,
nunca colocar no mesmo carrinho, por exemplo, tem carrinho que tem 2 andares, que você não coloque no mesmo carrinho, por exemplo, um detergente ou um sabão em pó ou um produto de limpeza junto com o alimento. Se você vai comprar, por exemplo, sabão em pó, coloca ele no andar de baixo e o alimento, o iogurte, o queijo, ou que seja outro alimento perecível, você coloca no andar de cima. Isso é importante. Em segundo lugar, que você tenha também uma noção de que eu vou comprar, então eu posso comprar o quê? Eu vou comprar carne. Carne, ela é moída, ela é em pedaço, ela é em bife, é o quê? Se a carne que eu for comprar, eu devo comprar sempre a carne que foi processada no dia, e ela deve entrar no meu carrinho sempre quando eu estiver terminando as minhas compras, que eu tenho a minha lista de compra, né? Então eu vou comprar, sei lá, 1 quilo de carne, vou comprar 2 quilos de carne moída, vou comprar o queijo, os alimentos perecíveis, eu vou colocar esses alimentos sempre no final da minha compra, porque assim que eu terminar de pegar os perecíveis, eu já devo ir para o caixa e devo ir embora para casa para colocar na geladeira esses alimentos que eu comprei. Nem todo lugar vai ter aqueles carrinhos de 2 andares. Aí, nesse caso, é só separar, que nem a parte da frente fica os perecíveis e a parte de trás os outros produtos? Sempre separado, que tenha uma distância e que também a pessoa tenha o cuidado de não deixar, por exemplo, dar uns trancos no carrinho, que vem aquele sabão em pó para grudar, por exemplo, na embalagem do queijo, na embalagem da manteiga ou na embalagem do leite, e que a pessoa tenha cuidado para não deixar haver uma aproximação muito grande do produto de limpeza com o alimento que a gente vai consumir. É importante. Certo. E depois que a gente for lá fazer a nossa compra, qual que é a forma correta para a gente conseguir armazenar esses alimentos? Olha, se você comprou, por exemplo, 2 quilos de carne moída e você consome por vez meio quilo, e você sabe que a carne moída ela é muito mais perecível do que a carne em peça, então você pega a porção de meio quilo, você bota num saquinho plástico ou você embrulha em sulfilme, e desse insufilme, então, você faz 4 porções de carne moída e coloca no seu freezer já junto, no mesmo saco, mas ela já dividida para você retirar sempre uma vez e consumir. O importante seria você, quando retirar, você consumir toda ela. Sabe? Seria importante você consumir. E a carne, é claro, eu não vou fazer hoje carne moída, amanhã não vou fazer almôndega, e depois, claro, então cada dia ou cada 2, 3 dias eu vou fazendo uma preparação, mas eu vou sempre descongelando e consumindo toda aquela porção que eu descongelei. É importantíssimo isso. Ah, tá joia. E, às vezes, as pessoas acabam comprando alimento a mais para poder estocar, ou ainda para aproveitar que está em promoção, Sim. né? E aí, como é que vai fazer nesse caso? Teve uma situação que eu acabei comprando mais arroz na minha casa também. E aí minha mãe deu uma sugestão, ela falou, pega o arroz, guarda ele na sua geladeira. Então, eu enrolei ele no papel em sulfilme e deixei dentro da geladeira, cru. Deixei ele lá cru. O grão de arroz. O grão de arroz, Perfeito. Isso. Então, Perfeito. Como é que a gente pode armazenar quando aproveita ou acaba estocando alimento? Eu já visitei alguns cerealistas que pegavam aquelas embalagens de 60 quilos, né, de arroz, de feijão, e porcionavam em saquinhos de 1 quilo, de 2 quilos, de 5 quilos. Então, eu vi que realmente, apesar de ter higiene, a gente nunca pode garantir que aquele arroz que vai sair da embalagem grande de 60 quilos para uma embalagem de 1 quilo, ele está totalmente isento de infestação. Porque às vezes você não vê o bichinho, mas o ovo do bichinho está lá dentro. Então a sua mãe deu uma ideia correta, que é você manter em geladeira. Só que às vezes, por exemplo, você tem uma geladeira que ela é pequena. Então se você colocar alguma coisa que vai ficar, sei lá, 15 dias, 1 mês na sua geladeira, você vai estar ocupando muito espaço, muito tempo. Então eu, normalmente, na minha casa, quando eu compro uma embalagem grande, eu pego essa embalagem e eu enfio ela no freezer. O meu saco de arroz ele vai para o freezer. Ele fica 2, 3 dias no freezer. Eu tiro do freezer, aí eu boto lá na área, em cima de um armário, para secar. Eu deixo lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até secar. Quando ele secou completamente aquele arroz, aí eu pego a embalagem seca e eu coloco no armário, guardo no armário. E eu tenho certeza absoluta que se eu ficar com aquele arroz 3 meses, eu não vou ter nenhuma infestação nele. Por quê? Porque os ovinhos que estavam lá dentro, que iam virar bichinhos, morreram todos congelados. E não entra bichinho. O bichinho não entra. O bichinho, ele permanece vivo dentro, se multiplica, ele cresce e ele vai infestar o seu arroz. Mas se você teve a possibilidade de congelar,
que o freezer congela a 18, 20 graus abaixo de zero, você acabou o risco de ter infestação naquela embalagem de alimento. E aí você pode fazer isso com arroz, com feijão, com lentilha, com milho de pipoca, com o que você achar que pode dar problema, você faz, deixa 1, 2 dias, no máximo 3 dias, retira e bota lá para secar. Depois de seco, você pegou a embalagem, está seca, essa embalagem você guarda no armário, junto com os outros, não vai ter problema. Agora, eu vou te falar uma coisa que é perigosa, que é triste, mas já aconteceu. É a pessoa não fazer esse cuidado do congelamento e colocar no armário o alimento. E esse alimento vai dar bichinho. E aí, às vezes, o bichinho consegue escapar, consegue infestar, e você tem um problema muito sério. Se infestou o seu armário, você não deve, em hipótese alguma, colocar novos alimentos, porque um bichinho passa para o outro saco, que passa para o outro saco, e vai infestando todos os seus alimentos. Então, se acontecer, você tem que esvaziar completamente, tem que higienizar, tem que deixar ele secar, ter certeza que não tem mais infestação, para depois congelar o alimento que você vai comprar e colocar lá, que aí você não vai ter problema. Nesse caso aí, quando aparece o bichinho, não precisa jogar tudo fora? Não. Porque o bichinho, ele quando você cozinha, teoricamente você cozinha, você mata qualquer tipo de possibilidade de alguma patogenicidade que ele possa ter. Então, não há problema. Agora, e mesmo porque, por exemplo, do arroz, o bichinho do arroz, se você lava, ele boia, né? Ele flutua. Então, você vai lavando, você vai eliminando, você vai lavando, você vai tendo um arroz sem bichinho, né? E aí você pode consumir que não tem problema, com certeza. Falando no bichinho, eu lembrei de um episódio muito interessante. Sim. A minha avó, ela sempre fazia comida pra gente, lavava salada, e às vezes aparecia algum bichinho, ela falava, é cisquinho do arroz. Esse daqui é um cisquinho do arroz. Não é. Olha, doutor Hernanes, a questão dos bichinhos, então você já trouxe pra gente, né, um parecer, Sim. né, como evitar aí que eles apareçam. Sim. E na correria do dia a dia, também tem muitas pessoas que já planejam e já faz a comida para a semana inteira, porque a semana é uma correria, Sim. já vai cozinhar aí pros, né, então de domingo até sexta-feira. Sim. Como que pode fazer, então, para armazenar esses alimentos, para não ter risco? E como é que é a melhor forma de aquecer, já que ficou lá congelado esse tempo todo? São 2 momentos. O que você deve fazer é assim, por exemplo, vou dar um exemplo de um feijão. Você faz um feijão. Você cozinha, sei lá, meio quilo de feijão, e aí você porciona em 4, 5 potes plásticos. Esse feijão que você terminou de cozinhar, você deve procurar, se você vai ter 10 dias, uma semana, 15 dias para consumir, você deve procurar esfriar a temperatura dele o mais rápido possível. Assim, ele sai da panela, então vai ficar muitos dias para eu consumir, então eu pego essa panela de feijão e boto, por exemplo, numa bacia cheia de água, ou boto numa bacia cheia de água com gelo, eu faço esfriar a temperatura desse alimento. Esfriou rapidamente, quanto mais rápido, melhor. Eu porciono no pote plástico e eu tampo, eu boto no freezer e ele vai congelar. Depois de congelado, eu posso descongelar ele, de preferência, descongelar ele na geladeira, e depois que ele descongela, então eu coloco numa panela e eu fervo bastante. Depois de ferver, aí então eu consumo esse alimento e é zero a possibilidade de fazer mal à saúde. Zero possibilidade. A questão de colocar a comida quente na geladeira. Uma das questões que muitas pessoas sabem é colocar comida quente na geladeira vai gastar mais energia. Vai, é verdade. Né? Mas pode colocar a comida quente? Pode. Você vai ter um prejuízo maior. Sua conta de luz que está tão cara hoje em dia, né? Você vai ter um prejuízo maior. Mas eu digo para você que você pode colocar. O que você não deve fazer é colocar este alimento para esfriar embaixo. Coloca na prateleira mais alta, na parte mais de cima, né? E o ideal é que você coloque ele ou destampado ou com a tampa não vedando. Por quê? Porque aquele vapor que vai sair, ele vai se condensar e vai ficar na geladeira, não vai ficar dentro do alimento. Que a gente pede que aquele alimento que está sendo resfriado na geladeira, que ele não fique com gotículas na tampa e fique gotejando dentro dele. Então, eu coloco ele na geladeira quente, eu faço ele esfriar rápido. Deixa aberto. E assim que ele esfriou, imediatamente eu tampo ele, vedo ele e eu posso guardar. Eu tenho o risco está extremamente minimizado, está praticamente quase zero. Ah, perfeito. Em relação às verduras, doutor Hernanes, porque muita verdura, elas são consumidas cruas. Sim, né? é o ideal.
E a vantagem, ela é o ideal. E cuidados, que cuidados que a gente tem que ter, né? Primeiro eu digo que você tem que ter o cuidado de procurar comprar a verdura na feira, sempre tendo amizade com o feirante. Porque se você tem amizade com o feirante, ou tem amizade com a pessoa que produziu e está vendendo, ele vai te explicar assim, não, a minha verdura eu não coloco agrotóxico. Eles são honestos, eles não mentem, eles são honestos. Se ele fala para você que ele não coloca agrotóxico, você está tendo ali uma verdura com qualidade muito boa, excelente qualidade. Agora, quando você compra e você lava ela, você deve lavar o máximo possível para tirar sujeira. E depois a gente costuma recomendar que você coloque algumas gotinhas de cloro numa vasilha de plástico, numa vasilha de vidro. Você coloca algumas gotinhas de cloro e você deixe essa verdura pelo menos uns 15 minutos lá para o cloro matar os germes. Ah, perfeito. E a respeito da questão de higienização, que envolve a parte da cozinha, teve proibição da esponja de aço na cozinha. Por que que teve? O problema é assim, eu vou falar a minha vivência de restaurantes comerciais que eu já trabalhei. Você, às vezes, tem um funcionário que vai lavar 30, 40 panelas e ele tem que lavar tudo muito rápido. E se a panela tem algum tipo de amassado, algum tipo de rebarba, naquela rebarba você pode ter um pedaço da palha de aço retido, preso, arrancado. Então, esse pedaço pode ir para a comida que você vai servir e esta comida com palha de aço que as pessoas podem, infelizmente, podem engolir e pode fazer muito mal para ele, para quem consumir. Então, o ideal seria você ter o profissional dentro de uma quantidade máxima de panelas para ele poder lavar com qualidade, sem ter possibilidade de deixar algum resíduo, alguma contaminação física, que seria, por exemplo, um pedaço das buchas nessa panela. Perfeito. E quais são os impactos de uma nutrição saudável na nossa vida? O que a gente precisa para ter esses aspectos positivos? Positivos. Primeira coisa que você tem que ter é a importância da dentição. Você tem que se preocupar muito bem com a sua dentição, você tem que ter uma dentição perfeita para poder mastigar, macerar, porque a digestão começa na boca, né? Segundo lugar, você deve entender que o momento da alimentação é um momento sagrado. Se é um momento sagrado, eu tenho que me harmonizar com aquele alimento que eu estou consumindo. Então, eu não posso estar almoçando, lendo o jornal, ou vendo a internet, ou falando com alguém, ou cuidando de alguma coisa. Desculpa. Então, eu não posso estar, por exemplo, me harmonizando e vendo o jornal, e vendo a internet, e vendo coisas naquela situação de não estar em inteira comunhão com aquele alimento que eu vou consumir. Em terceiro lugar, eu tenho que comer alimentos sempre de todos os grupos, né? Verduras, legumes, frutas, carne, proteína, né? Que pode ser proteína carne, pode ser proteína queijo, pode ser proteína ovo. Então eu tenho que ter proteína e eu tenho que ter também os cereais, né? Eu tenho que ter leguminosa. Então eu tenho que comer um pouco de cada grupo de alimentos e eu tenho que fazer um prato bastante colorido, bastante gostoso. Um prato lindo que me dê muito prazer de comer e eu vou comer aquele prato sem ter nenhum tipo de interferência. Eu e ele, eu e o meu prato, eu e a minha alimentação. Por quê? Porque aquela alimentação que eu estou colocando na minha boca e estou engolindo, estou mastigando, ela vai fazer parte do meu corpo. Ela vai virar hemácia, ela vai virar parte dos meus ossos, ela vai virar parte do meu cabelo, ela vai virar parte de mim. Então, é muito importante que eu faça uma alimentação, um momento único, toda vez. É importantíssimo na minha visão. Sim, é muito importante, porque a gente está ali realmente conectado, prestando atenção naquilo que está comendo, e aí o corpo vai ficar satisfeito e falar, pronto, né? Já deu, você já está satisfeito. Sim. Caso contrário, se tiver outros distratores, está vendo televisão, fazendo outras coisas, nem prestou atenção no que está comendo. Não. E depois vai chegar e falar que quer emagrecer. Não, vou te falar assim uma coisa. Eu conheci na minha vida, muitos anos atrás, um gerente de banco, né? Esse gerente de banco, ele disse para mim que na época do Natal, eu não sei se foi Natal, se foi Ano Novo, mas na época das festas, ele teve que ser operado de emergência naquele hospital que fica lá em São Paulo, né? Aquele hospital que fica ali na 23 de maio.
que ele foi operado porque ele estava com um palito de dente furando, atravessando o intestino dele, infeccionou e ele teve que sofrer uma cirurgia de emergência. Porque ele comeu o bife à rolê e ele comeu um pedaço do palito no bife à rolê. Ele engoliu inteiro. E aquele palito que entrou inteiro atravessou o intestino dele, infeccionou e realmente fez muito mal para ele, que ele teve que ser operado, senão ele iria morrer. Mas ele sobreviveu, graças a Deus ele sobreviveu. Mas o que eu digo é o seguinte, as pessoas têm que entender que não pode colocar comida na boca e olhar para a televisão ou fazer uma outra coisa. Tem que se harmonizar com aquele alimento e tem que ingerir aquele alimento com total consciência do que está comendo. Sim, e olha só, nós também somos exemplo na nossa casa. Então, se tem criança e você está comendo, assistindo televisão, a sua criança vai querer fazer isso. Então, senta junto, explica o que tem. Olha, aqui tem o arroz, aqui tem o feijão, aqui tem a salada. Isso para qualquer idade. E crianças menores, explica o que é cada coisa, a cor de cada alimento e vai incentivando também a conseguir aproveitar, né, saborear todos esses alimentos e ajudar nesse processo. Vamos para um breve intervalo, fique conosco que temos mais informações aqui com o Dr. Hernandes. Fone em Foco. Oferecimento. Clínica Maestria. Clínica de especialidades. Fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. Sabe por que a gente tem tanto orgulho de morar em Hortolândia? Porque aqui os investimentos não param. Movimentam a economia, atraem novas empresas e geram mais empregos. Porque aqui tem dedicação e cuidado com as nossas crianças, com robótica em sala de aula, merenda de qualidade, kit e uniforme escolar para todos os alunos da rede municipal. Em Hortolândia, também dá gosto caminhar e aproveitar toda a estrutura dos 11 parques socioambientais da cidade. E em todos os cantos, tem obras em andamento, integrando as regiões e acelerando o desenvolvimento que melhora a vida de todos nós. Aqui tem inovação, tem trabalho, tem respeito às pessoas e é por isso que a gente tem tanto orgulho de viver nesta grande cidade. Hortolândia cresce e o resultado aparece. Prefeitura de Hortolândia, um passo à frente. No aniversário de Hortolândia, comemoramos novas conquistas, com ações fundamentais para trazer mais tranquilidade para as nossas famílias. Vem aí 96 novos totens de segurança, garantindo mais proteção em unidades de saúde, escolas municipais e espaços esportivos. Hortolândia também está ganhando 10 novos pontos de monitoramento por câmeras, integrados à central 24 horas. E o programa Guardia Maria da Penha está chegando para fiscalizar o cumprimento das medidas de proteção às mulheres. Hortolândia, 34 anos, um passo à frente. Prefeitura de Hortolândia. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para mais de 170 países, com uma programação totalmente grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Programa Fone em Foco. Oferecimento. Clínica Maestria. Clínica de especialidades. Fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta. clinicamaestria.com.br. Estamos com a nossa programação especial com o nutricionista Dr. Hernani.
E ele tem uma história muito interessante para contar para nós sobre a questão das panelas amassadas e as assadeiras também. Enquanto estava aqui no intervalo, ele já começou a compartilhar essa informação aqui nos bastidores. Doutor Hernani, conta para a gente sobre essa situação. Então, eu estive participando de um congresso de higienistas na cidade do Cabo Frio, né? E lá, então, eu conheci o professor Luiz Semião do Carmo, e ele me contou uma história extremamente grave, muito triste, que houve uma festa comemorativa de uma ordenação de padre lá em Santana de Manhuaçu, Minas Gerais, e nessa festa participaram em torno de 5.000 pessoas, e as pessoas teve um almoço, né, para festejar, né, a ordenação do padre. E aí o que acontece? Metade dessas pessoas passaram mal. E aí, da metade que passou mal, em torno de mais ou menos 2.000 pessoas tiveram que ficar internadas nos hospitais. E depois da quantidade absurda de pessoas que ficaram internadas nos hospitais, a gente teve um problema mais sério ainda, que em torno de 20 pessoas ficaram na UTI. E dessas 20 pessoas, parece que foram 16 ou 19 vieram a falecer. E a coisa foi tão horrível, que a polícia de Minas Gerais foi chamada para investigar qual foi o veneno que colocaram naquela alimentação que matou tantas pessoas de uma vez só. Nossa, acharam até que era um veneno. Acharam que era um veneno. E aí, a Universidade Federal de Minas Gerais, que na época tinha o professor Luiz Semião do Carmo como chefe de departamento de microbiologia, ela foi chamada para descobrir o que estava acontecendo. E eles fizeram inúmeras pesquisas e descobriram que um dos manipuladores tinha um problema muito sério de contaminação por Staphylococcus aureus, é uma bactéria. E essa bactéria Staphylococcus aureus, ela teve muito tempo para se reproduzir. E o grande problema dela é que ela produz um veneno, uma toxina, que resiste a mais de 120 graus Celsius. E aí, como teve bastante tempo e produziu muito veneno, o efeito foi muito catastrófico e morreram realmente muitas pessoas. Então, a gente sabe que existe um problema de bactéria, existe um problema de contaminação, mas tudo aquilo que a gente fala de ruim que aconteceu, se você tiver uma equipe multiprofissional bem treinada e tiver também nutricionista para acompanhar e orientar os profissionais, eu teria certeza absoluta que esse tipo de problema não teria acontecido. Nossa, isso é muito grave, né? Grave. Muito triste. Grave. Muito triste e muito grave. E qual que é a forma correta da gente fazer a higienização dos alimentos? A forma correta seria você ter o alimento preparado. Assim que você termina de preparar naquele panelão, sei lá, de 60 litros, de 100 litros, você tem que arrumar um jeito de esfriar, ou com gelo, ou com algum tipo de água, alguma coisa que possa fazer cair a temperatura. Assim que você conseguiu fazer cair a temperatura, você coloca aquele alimento que está praticamente morno dentro da geladeira, tampado, que já está morno, não tem problema. O que ele não deve entrar, é que eu falei no outro bloco, que ele não deveria entrar quente, tampado. Ele entra quente na geladeira, não tampado. Mas ele estando morno, que você conseguiu esfriar, você leva para a geladeira e você, conseguindo abaixar ao máximo a temperatura, você garante que as bactérias não vão ter tempo de se multiplicar, e elas não se multiplicando, você não vai ter risco para as pessoas que vão consumir desse alimento. E se não higienizar corretamente, qual é o risco de contaminação? Tem uma contaminação pior? O risco de contaminação, ele acontece, viu? Quando a gente tira o alimento, por exemplo, de uma condição ruim de armazenamento, e você coloca ele numa panela ou leva para um fogão, leva para aquecer, e você só amorna aquele alimento, e amornando você então tira do fogo e você consome. Esse é um risco muito grave que você corre. Agora, se você tirou ele e você aqueceu ele até ferver, todo aquele alimento ferveu, esquentou, aqueceu bem, acima de 70 graus, aí você consome, praticamente o risco está sendo eliminado. Então, a parte de ferver é o que ajuda nesse processo. Aquecer bastante. Você pode aquecer em forno, você pode aquecer em fogão, você pode aquecer do jeito que você acha melhor. Mas você tem que aquecer micro-ondas, mas você tem que aquecer bastante, não amornar o alimento. Porque quando você amorna, você provoca aquela temperatura
provoca uma aceleração da multiplicação das bactérias. E a gente sabe que a grande maioria dos problemas de doença não é ter ou não ter bactéria, é ter muita bactéria. A quantidade excessiva é que provoca a doença. E olha só, a questão da pessoa lá, daquela situação que aconteceu, que várias pessoas passaram mal, algumas pessoas, elas não possuem a higiene pessoal muito adequada, né? Por exemplo, tomar banho todos os dias. Sim. Né? Isso pode aumentar o risco de contaminação na manipulação dos alimentos? Pode, porque você quando fica um tempo, sei lá, de 24, 48, 72 horas sem tomar banho, as bactérias que você tem na sua pele, as bactérias que você tem no seu cabelo, as bactérias que você tem em você mesma, elas vão conseguir se multiplicar. Se multiplicando e aumentando a quantidade, pode ter um problema de contaminação em algum alimento que caia, né? Um alimento destampado, um arroz, um risoto, um feijão, uma salada de estampado. Então, esse alimento estampado, pegando, por exemplo, algum canalização de ar, esse ar pode bater em você, pode remover bactérias, pode contaminar aquele alimento, e aquele alimento pode ou não fazer mal. Pelo ar, então? Pelo ar. Passou por ali. Pelo ar. Olha só a importância de tomar banho, hein? E tomar banho e manter sempre o alimento coberto, protegido e em temperatura adequada, ou bem fria ou bem quente. E essa questão de manter o alimento coberto, a gente entra numa situação também a respeito de restaurantes. Já aconteceu situação, né? Quem nunca passou por isso? Acho difícil, de chegar para se alimentar e ter aquele cabelão passando lá no meio da comida. Então a gente olha e fala, nossa, credo, que nojo. Mas qual que é o risco que tem para a gente? O cabelo, ele contém muitas bactérias. A gente fala que ele contém muitas bactérias porque normalmente quando você está andando, o vento está levando em sua direção bactérias do ar, né? E às vezes se você, por exemplo, pega um transporte coletivo, trem, metrô, ônibus, você senta, então as pessoas falando em cima, todas aquelas bactérias das pessoas vão cair no seu cabelo. Então normalmente ele é um local de uma grande contaminação. E o problema maior não é, por exemplo, o cabelo cair e ficar no alimento e na mesma hora, no mesmo segundo, você remover ele. Se você conseguir remover aquele alimento imediatamente, ele não vai ter transmitido. Agora, se ele ficou, sei lá, meia hora, 1 hora, 2 horas sobre aquele alimento e ele conseguiu transmitir as bactérias que ele tinha para aquele alimento, você pode ter um problema de contaminação muito grave, muito séria. Olha só, e às vezes a gente vai, já aconteceu, às vezes não, nem é de dentro, né, de quem estava produzindo o alimento, mas de quem ia consumir, Sim. que passou por ali, bateu o vento. Sim, bateu. Né, o cabelo caiu. Sim. E às vezes eles vão lá, não sei, né, tirar só aquilo. O que acontece, a gente fala assim, porque em termos de contaminação, você pode consumir alimento contaminado. Agora, você poderá ou não ficar doente de acordo com uma série de fatores, né? Primeiro, a quantidade de bactéria que você vai ingerir. Segundo, o estado de resistência, a sua resistência orgânica que você tenha, né? Se você está com o teu nível de resistência orgânica acima da média, bem forte, aquela bactéria ela não vai ter condição de fazer mal, porque as suas defesas orgânicas vão combatê-la, né? Agora, quando tem por exemplo, eu cito muito isso quando eu falo em palestras, em treinamento, que às vezes você entra, a pessoa entra no treinamento e aquela pessoa está fazendo quimioterapia para combater algum câncer. E quando a pessoa faz quimioterapia, a pessoa tem as suas defesas bastante comprometidas. Então, por exemplo, uma pessoa, uma bactéria que teria, sei lá, 3 milhões, 10 milhões faria mal, não faria mal para mim, por exemplo, talvez para aquela pessoa que está debilitada fazendo quimioterapia, talvez só com 3 milhões já vai causar até uma internação hospitalar. Então, tudo varia em função da resistência do organismo, a nossa resistência, e também do nível de contaminação que o alimento que a gente vai consumir. Aí é que você pode ter ou não ter a doença, né? E a doença pode ou não matar, né? Certo. E a parte de manipular os alimentos, questão de estar com a unha pintada, porque unha grande... Não pode, né? Não, eu já vi uma mulher fazendo pão
E ela foi andar para fazer a unha, tava cheio de resíduo de pão no meio da unha, assim, no cantinho da unha. Eu falei, que nojo! Imagina as pessoas que vão consumir o pão dessa mulher, né? Tava ali o resíduo, tudo na unha dela. Né? Então, eu imagino que assim, a questão de manter a unha curta é uma necessidade. Mas e a unha pintada? Tem alguma relação? A unha pintada, ela tem 2 fatores, né? O primeiro fator é você pinta a sua unha e você vai, daqui a uma semana, sei lá, daqui a 10 dias, ela vai descascar. E ela pode descascar no momento que está havendo a preparação do alimento. E se cair esmalte da sua unha no alimento, aquele alimento está contaminado, com contaminação física, e ele deve ser desprezado. Aquele alimento não está mais próprio para consumo. E o segundo lugar é quando você tem uma unha pintada, aquele esmalte colorido, ele cobre toda a unha e ele impede, às vezes, por exemplo, eu tenho uma equipe, se na minha equipe tiver pessoa trabalhando com esmalte, que não pode, né? Mas se eu permitir, aquela pessoa pode estar com um problema de micose, né? E o esmalte passando naquela unha vai tampar e eu não vou perceber, eu não vou encaminhar aquela pessoa para um dermatologista. Então aquela pessoa vai trabalhar e poderá transmitir aquela doença para os meus clientes que forem consumir da comida que eu vou estar preparando com a minha equipe. Então, eu tenho problema de contaminação microbiológica e eu tenho também problema de contaminação física com o esmalte. Então, unha tem que ser sempre curta e sempre sem pintura, sem nenhum esmalte. Olha que importância, né? Muita informação importante, doutor Hernani. Obrigado. E a respeito de lavar as mãos? Às vezes a pessoa pergunta, eu tenho que lavar a mão de quanto em quanto tempo? Depois que eu mexi na carne ou depois que eu mexi na fruta? Como que é? Se você está na sua casa, você está preparando, por exemplo, né, uma salada de fruta. Então, você pica laranja, você pica mamão, você pica abacaxi. Você está picando só frutas. Tudo alimentos de o mesmo tipo, tudo com similaridade. Você não precisa lavar a mão. Você pode passar água, às vezes, na mão, mas você não precisa lavar as mãos, porque são alimentos que não têm problema de contaminação para prejudicar, para contaminar e causar alguma doença. Agora, se você está picando, por exemplo, fruta, e você vai trabalhar ou com cereal seria um pão, ou você vai trabalhar, por exemplo, com uma carne para fazer um bife. Então, são alimentos diferentes. Quando troca de tipo de alimento, você é obrigado a trabalhar lavando a mão com água e sabão. Agora, a gente pede sempre para, por favor, não lavar com sabonete perfumado, porque esse perfume, às vezes, pode passar da minha mão para o alimento e fazer uma contaminação química. Então, o ideal é lavar a mão com sabonete sem perfume. E já aconteceu também situação de eu comer em alguns lugares que eu senti parecia que tinha o gostinho do perfume no alimento. E não fica gostoso também, não, além não do pode. risco de contaminação. É alimento contaminado quimicamente, ou fisicamente, ou microbiologicamente, ele está sempre impróprio para consumo, ele não pode ser consumido. Ainda bem, porque o sabor estava tão ruim, já fica ali de cantinho. É verdade. O nosso próprio corpo já vai encontrando mecanismos de defesas, né? Olha que interessante. O sabor está estranho, já deixa ali de ladinho. E na hora de preparar, né, os alimentos, falar alto, assobiar, cantar, não pode fazer isso enquanto se prepara os alimentos. Por quê? Você deve estar lembrado, e a maioria dos nossos ouvintes devem estar lembrados, que a gente teve há pouco tempo agora a Covid, né? Sim. E a Covid, ela era transmitida pelo ar, né? Pelo espirro, ou às vezes por um aperto de mão, ou um beijo, né? Sei lá. Então, a Covid, ela tinha um problema muito sério de transmissão e causou inúmeras mortes no nosso país, infelizmente. E o problema, quando a gente fala desse alimento, a gente fala que ele tem que estar sempre sem contaminação. Né? Você tem que estar sempre trabalhando com o alimento, evitando que esse alimento, de alguma forma, se contamine e cause doença para alguma pessoa. E na hora de fazer o preparo, por exemplo, eu tenho cabelo grande, eu prendo o cabelo, eu tenho a touquinha para poder fazer. E quem tem barba, tem bigode, como é que faz? Olha, eu vejo na televisão exemplos muito assim errados de pessoas preparando alimento que tem barba, né? E eu sei que a barba, o fio da barba da pessoa, ela nunca avisa quando vai cair. Olha, eu vou cair, né? Porque se você vai cair, você pega e joga lá no lixo, né? Não deixa cair no alimento. Então ela não avisa quando vai cair. E ela pode cair sobre um alimento. E ela caindo sobre o alimento,
A barba também ela tem mais ou menos o mesmo risco de contaminação que o cabelo da cabeça. Então, você também não deve deixar cair nem fio de barba, nem fio de cabelo sobre o alimento. Mas algumas pessoas são mais bem aceitas pela sociedade fazendo isso. Isso que você comentou, por exemplo, assim, de eu preparar um prato qualquer, um prato de doce, de salgado, uma salada, com aquela unhona grande, bonita, pintada, as pessoas acham mais bonito do que eu trabalhar com unha curta e trabalhar com luva, protegendo as minhas mãos. Então, assim, é um problema ainda de conhecimento. A sociedade ainda desconhece o que é certo e o que é errado. E isso, infelizmente, valoriza o errado. Infelizmente, valoriza o errado. Mas eu digo assim, se eu sou uma pessoa que eu fiz uma promessa, sei lá, o meu filho estava mal, então, para o meu filho não morrer, eu fiz uma promessa de usar barba a vida inteira lá para São José, para Santo Antônio, sei lá, São Pedro. Então, eu vou usar barba. Se eu tiver um problema grave que me impeça de fazer a barba todos os dias para trabalhar na produção de alimentos, eu tenho obrigatoriamente que usar máscara. Ou não trabalhar com preparação de alimentos, né? Ou uma coisa ou outra, né? Certo. E falando em alimentos, temos um assunto que sempre gera muitas dúvidas: alimentos orgânicos. Então, eles são totalmente isentos de agrotóxicos? Olha, há alguns anos atrás, eu vi um deputado lá na Câmara, deputado lá em Brasília, brigando, xingando e falando que os alimentos orgânicos, todo mundo fala muito desse tal de alimento orgânico, mas o alimento orgânico, ele contém agrotóxico. Eu vou falar para você, infelizmente, então, é verdade. Agora, por que ele contém? Vamos trabalhar em cima da verdade absoluta. A verdade absoluta. Sim, por favor. Por que ele contém? Porque hoje o uso de agrotóxicos no Brasil é indiscriminado, né? E tem uma substância que é fabricada quimicamente, que o pessoal chama de mata-mato. Essa substância ela é usada com uma liberdade absurda no nosso país e, infelizmente, ela é uma substância, inclusive, cancerígena, né? Tem diversos casos de pessoas que passaram mal, que trataram de câncer, que morreram de câncer por contaminação por esse mata-mato. E no Brasil, você consegue comprar o mata-mato até pela internet. Você compra, chega na sua casa pela internet. Então, é uma coisa muito grave. E, infelizmente, o Brasil ele tem uma quantidade de terras agricultáveis maravilhosa. Que nenhum país é tão maravilhoso igual o Brasil. Não tem país maravilhoso igual o Brasil. E a gente tem terras maravilhosas, a gente tem quebrando recorde de produção de alimentos, só que a gente usa para produzir esses alimentos uma condição absurda, um consumo absurdo de agrotóxico, né? E aí a gente precisaria de ter política governamental, ou que seja estadual, ou que seja federal, mas a gente não tem uma política governamental efetiva que ajude aquele agricultor, de preferência até da agricultura familiar, aquele agricultor, pequeno agricultor, que faz a comida do dia a dia, faz a comida de verdade. A gente não tem assim um interesse muito grande do nosso governo, ou estadual ou federal, de financiar, de ajudar tecnicamente, de subsidiar e de valorizar também a produção de alimentos orgânicos. Agora, por que eu falo para você que pode ter agrotóxico no alimento orgânico? Porque toda a nossa água está contaminada. Eu tenho um grande amigo lá em São Paulo, que ele é produtor de alimento orgânico, e ele fez uma experiência na casa da mãe dele, que mora nos Jardins, ou não sei se ainda mora, mas já tem muito tempo isso, que ele coletou da cozinha da casa da mãe dele, mandou ao laboratório analisar e encontrou agrotóxico nessa água da cozinha, água que usaria para preparar alimentos. E aí ele me avisou, eu falei, isso é um absurdo, né? Como que pode, em São Paulo, a gente consumir água com agrotóxico? Aí eu liguei para a Sabesp, né? Eu liguei assim, olha, eu faço parte aqui da diretoria do sindicato de nutricionistas e eu estou querendo saber sobre um laudo químico de uma água coletada no bairro de Jardins, aqui em São Paulo. Ele falou assim, mas quanto que deu de contaminação? Eu falei, deu tanto. Ah, mas está dentro do limite. Está dentro do limite, não tem problema. Se está dentro do limite, pode ter agrotóxico. Só que o nosso limite ele é muito maior
que o limite que você tem como permissão na Europa. Então, assim, a gente, além de ter uso indiscriminado, a nossa política ainda permite uma quantidade muito maior de agrotóxicos do que, por exemplo, as leis da Europa permitem você ter agrotóxicos na sua alimentação. E é isso, enquanto não tiver efetivamente uma política governamental para combater, nós não vamos ter condição. A gente tem aqui no Ministério da Saúde o programa PARA. Né? Qual que é a finalidade dele? O programa PARA foi implantado há muitos anos, ficou alguns anos parado, sem ser movimentado, e agora, ele, parece que há uns 2, 3 anos, eu vi um laudo do programa PARA, que é feito pela Anvisa, do Ministério da Saúde, e ele pesquisa resíduo de agrotóxico nos alimentos, né? E aí ele publicou, a última vez que ele publicou pela imprensa, que eu vi o resultado, ele estava publicando um resultado de 3 anos. Agora, o que me adianta saber que, por exemplo, há 3 anos atrás o pimentão estava com excesso de agrotóxico, ou que o tomate estava com excesso de agrotóxico, ou que o morango estava com excesso? Não me interessa nada, há 3 anos. A gente tinha que ter esse programa efetivo, no máximo em um ano, ou quem sabe, alguns meses, né? Por quê? Porque o agricultor, ele é uma pessoa carente de informação técnica. A obrigação do governo, não é favor, é obrigação do governo, seria estar fiscalizando, seria estar orientando e seria estar ajudando esses agricultores a usar, se for usar o agrotóxico, a usar na dosagem certa e na hora certa. Mas não tem nada disso, infelizmente não tem, a coisa é muito solta, e aí a gente percebe que o agricultor ele é incentivado a usar bastante agrotóxico e ele não é fiscalizado. E às vezes a gente vê muitos agricultores de agricultura familiar doentes por agrotóxico e ele nem sabe que foi o agrotóxico que causou aquela doença nele. Considerando a nossa realidade, qual é a melhor situação, o que a gente pode fazer de melhor considerando a situação que a gente tem? O que a gente pode fazer? Seria você consultar o site da Associação de Agricultura Orgânica, AAO, que fica em São Paulo, né? Que a minha realidade é São Paulo, né? Uhum. Eu estou aqui em Hortolândia, mas o que eu falo de conhecimento que eu conheço é de São Paulo. Então, lá em São Paulo tem uma Associação de Agricultura Orgânica que ela não é de São Paulo, ela é nacional, e ela tem as feiras livres de produtores orgânicos. E esses produtores orgânicos eles são fiscalizados. Então, eles realmente vendem alimento orgânico. Então, se você puder mudar o seu hábito alimentar, de procurar sempre consumir verduras, legumes e frutas orgânicas, você vai ver que a sua saúde vai melhorar muito. Então faz diferença mesmo consumir o orgânico, mesmo que tenha aí uma porcentagem de agrotóxico. Porque assim, eu vou tentar mais ou menos explicar a lógica da contaminação. A lógica da contaminação é: o aviãozinho vem jogando agrotóxico sobre aquela produção. Se está um dia quente e o horário é um horário contraindicado, o chão está muito quente. Então, esse chão, quando o agrotóxico vai bater no chão, ele aquece, ele evapora e vem o vento e carrega esse agrotóxico e joga, talvez, numa outra produção de alimento orgânico. Então, só do vento transferir, transportar e contaminar aquele alimento que era para ser isento, esse produtor que usa alimento transgênico, que usa agrotóxico, esse agricultor, ele fez e não tem nenhuma punição para ele. Ele não pode ser preso, ele não pode ser punido, porque ele é o agronegócio que está salvando o Brasil. O Brasil, para não quebrar, depende do agronegócio. Então, ele não pode ser em nenhum momento hostilizado. Então, a gente tem que engolir, porque, infelizmente, não há uma lei que se proteja, que se defenda e que se ajude o produtor familiar, aquele pequeno produtor de alimento orgânico. E aí, considerando toda a nossa população, que recado você pode deixar para as pessoas, considerando o melhor que a gente pode fazer com as condições que a gente tem? Olha, que você primeiro tenha uma noção, vou falar agora para você, que você tenha uma noção de que a sua alimentação
fundamental para a sua saúde. Então você tem que perceber que aquele feijão, aquele arroz, aquela carne, aquela verdura que você vai consumir, ela vai fazer parte do seu organismo. Então você tem que procurar sempre um alimento de melhor qualidade possível. Segundo lugar, você tem que procurar também, na hora que for se alimentar, se harmonizar com aquele alimento, né? Colocar a comida na boca e sentir o sabor daquilo que você vai ingerir para fazer parte do seu alimento, do seu organismo, né? Em terceiro lugar, que você também procure alimentos de preferência em feiras orgânicas. Às vezes você tem um vizinho seu, um sítio pertinho, sei lá, a 1 quilômetro, 2 quilômetros de onde você mora, aquele sítio lá, aquele agricultor, ele não usa agrotóxico, né? Então ele faz uma produção de alimento que não é uma produção de alimento orgânica, porque um alimento orgânico, ele é toda uma filosofia de vida. Não é só eu não usar agrotóxico, o meu alimento é orgânico, né? Eu tenho toda uma preservação de minas, eu tenho toda uma preservação de abelhas, eu tenho uma série de coisas que eu tenho que fazer para me tornar um agricultor orgânico. Mas se eu tenho perto da minha casa um produtor, um sítio, que produz verdura, que produz legumes, que produz frutas, e que não usa agrotóxico, com certeza eu tenho que ir lá, criar um vínculo de amizade com esse produtor e sempre que puder, consumir o alimento dele, que vai me fazer muito mais bem à minha saúde. E evitar, pelo amor de Deus, sempre procurar evitar os alimentos ultraprocessados, que infelizmente fazem muito mal à nossa saúde. Muitíssimo obrigada, doutora Hernani, por compartilhar todas essas informações. Então, já sigam as orientações para ter uma saúde melhor ainda. Agradecemos pela sua participação. Deixe o seu like, coloque seus comentários e estaremos sempre à disposição para vocês. Programa Fone em Foco. Oferecimento: Clínica Maestria, clínica de especialidades, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, nutricionista e educador físico. Agende a sua consulta, clinicamaestria.com.br. Acompanhe todas as notícias e os bastidores da nossa programação. Curta, compartilhe e comente.